Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que começamos nossa cerimônia festiva para celebrar o nosso ritual de passagem. Eu estou muito feliz em recebê-los em minha casa. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Zulaine, pedagoga e com formação em Fundamentação em Pedagogia Waldorf, membro do Movimento Pindorama e coordenadora da seção de jovens do Movimento Pindorama. Sou ex-mãe Waldorf e sempre estive muito envolvida com todos os processos da comunidade escolar. No ano passado, por causa da pandemia de 2020, algumas escolas Waldorf apresentaram as monografias dos TCCs dos seus alunos do ensino médio via online. E assim, tivemos a oportunidade de assistir jovens atuando com criticidade e uma postura proativa. Temas que trazem a alma brasileira, a brasilidade, a mulher como protagonista, dentre outros. O mundo agora é verdadeiro. Comunicar é partilhar, e a partilha requer escuta. A esperança que esse jovem carrega é de florescer. A pressa desse jovem é com o presente, e cuidando do presente, o futuro será de mais colaboração e não de competição. Todas essas belezas ficaram reverberando em meu coração. E este impulso foi amadurecendo dentro do movimento Pindorama. E agora estamos celebrando essa boa nova. Vamos começar com o verso de Rudolf Steiner. Irmãos do passado, que seu atuar recebemos régua e compasso de suas mãos. O trabalho que vocês executaram seja a força de nossas almas, seja a força de nossas mãos. Irmãos do presente, se vocês são mais sábios que nós, deixem brilhar a sua sabedoria em nossas almas, para que possamos revelar seus pensamentos divinos através de cada um de nós. Irmãos do futuro, se vocês carregam o conhecimento da construção em sua vontade, façam penetrar a sua força em nossos membros, para que possamos nos tornar corpo para as grandes almas. Vamos dar início à apresentação de nossos convidados, que hoje estão compondo a nossa mesa de diálogos. São amigos queridos que hoje se juntaram a nós para celebrar novos integrantes. Agradecemos Dona Uti Elza Ludwig Kremer, é fundadora da Associação Comunitária Monte Azul e da Aliança pela Infância no Brasil. Dona Uti criou o Fórum pela Humanização do Social e co-criou o Movimento Pindorama. É palestrante internacional e escreveu vários livros sobre assuntos pedagógicos e sociais em português e alemão. Atualmente realiza pesquisas sociais e está participando de um projeto de mestrado em parceria com a Ruskin New Trust na Inglaterra, com o tema Humanizing Community Impulse. É secretária da Sociedade Antroposófica no Brasil. Dona Uti, é uma honra tê-la conosco hoje.
Passo a palavra para a senhora. Boa tarde, muito obrigada, Zulaine. Eu fico sempre encabulado quando fala tudo isso, mas o mais importante hoje é o Pindorama mesmo. É o Pindorama que começou com o estudo do livro do Rudolf Steiner sobre a alma do povo, dos povos, muito tempo atrás, no passado mesmo, no século XX. E o bom justamente é isso, que do passado para o presente, que é hoje aqui na internet, no live, ele vai para o futuro. Eu acho que isso que é o mais importante. E por que então a Mali, eu e mais umas pessoas que começaram esse estudo tanto tempo atrás, por que a gente achou isso tão importante? Porque a gente sentiu que cada povo, mas já que a gente está aqui, o Brasil, ele tem uma característica, uma alma, um espírito. E a gente queria descobrir justamente essa característica do Brasil, essa alma brasileira, com todo esse colorido que hoje está presente aqui também, esse colorido brasileiro. A gente queria descobrir e cada vez mais podemos e devemos conscientizar para poder atuar justamente de uma maneira multiculturalidade, multicolorido, acho que justamente uma das características, entre outras muitas, para mostrar para o mundo, para ser uma cor, um tom, né? Dentro do mundo, um tom dentro dessa orquestra, né? que é justamente essas várias tons e cores que existem no mundo. E o Brasil tem uma cor, várias cores, para participar justamente nessa orquestra. Então, por isso, nós tentamos justamente entender o que é o Brasil e juntando esses mosaicos. E aí fiquei muito feliz mesmo, ver assim que cada vez mais pessoas e jovens como vocês estão tentando também, cada um do seu jeito, entender qual que é mesmo aquilo que o Brasil tem. O grafismo, a música, as lendas, muita coisa mesmo. Né? E por isso que estou feliz e agora quero escutar vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Dona T. Realmente, né? É muito importante. Continuamos agora com a amiga Marli Pereira, é cofundadora do Movimento Pindorama Estudos da Alma Brasileira, historiadora e arte educadora. Marli, é uma honra fazer parte dessa caminhada com você. Te passo a palavra agora. Boa tarde a todos, prazer imenso ver tantos rostinhos queridos que sempre nos acompanharam. Estou vendo aqui que a Cissa chegou, né? A Bernadette também chegou. Que bom que chegaram. Então, o que significa? Convidamos vocês para celebrar um novo ritual de passagem. Ritual todos sabemos, né? Nascimento, casamento, morte. Mas por que novo? E por que celebrar um novo ritual? Novo, porque nós estamos convidando vocês hoje para juntos trilharmos o Ogataporã. O que é esse Ogataporã? É uma palavra formosa, uma palavra de mistério, que significa um novo, belo e firme caminhar sobre a terra. É para isso que estamos convidando vocês, para juntos celebrarmos essa palavra sagrada, essa palavra de mistério. Mas para isso, nós precisamos acordar nossos corações. E para acordar nossos corações, nós precisamos celebrar, cantar a nossa palavra alma. Qual é a sua palavra alma? Quando você ainda não estava aqui, os seres trovões sopraram a sua missão aqui na Terra. Ela veio do ser trovão do leste, do oeste, do norte e do sul e do centro. Cada um de nós recebeu uma palavra alma, mas nós precisamos
celebrar para que nossos corações lembrem a sua genuína missão sobre essa terra. É para isso que estamos convidando vocês hoje, para juntos celebrarmos essa nova caminhada, com esse novo despertar. Para isso precisamos trazer, então, o acordar dos nossos corações, para que possamos ouvir esse novo tom dessas palavras que estão caminhando por essa terra. E juntos nós vamos semear os futuros corações, ouvir o florescer dos futuros corações que vão compor a nova aba do movimento Pindorama. É para isso que estamos aqui hoje, celebrando essa nova aba com esses jovens corações valorosos que vieram somar-se ao movimento Pindorama. Sejam todos bem-vindos e uma boa tarde de cultura brasileira para vocês. Obrigada, Marli. Essa presença, né, Marli, que nós estamos agora, esse tom, né? Nós estamos nesse centro, né? Essa integridade no ser agora, né, Marli? Muito bacana. Obrigada. Então, para quem está chegando agora, seja bem-vindos e bem-vindas. Estamos apresentando nossa mesa de amigos. Continuo com a amiga Beatriz Carmolinga, tutora em escolas Waldorf pelo Brasil e América Latina, com formação em ciência das comunicações, pedagogia Waldorf, psicopedagogia e dramaterapia. Membro do movimento Pindorama, dedica-se há muitos anos ao estudo da cultura brasileira e sua integração no currículo Waldorf. Foi professora de classe, tendo acompanhado 3 turmas na Escola Anabá, em Florianópolis, onde também atuou como professora de diversas disciplinas. Obrigada, Beatriz. Continuo com Suzana Rotemon, arte educadora e terapeuta social, com especialização em pintura collage, e arte pesquisadora das raízes culturais e membro do movimento Pindorama. Atua em várias formações. Obrigada, Suzane. Continuo com o amigo Nelson Avella, é formado pela FGV e especializado em estratégias pela FIA USP. Viajou o mundo por 9 cultural, levando a capoeira para interagir com outros povos e costumes na Europa, Ásia e Oceania. Faz um trabalho de capoeira social na comunidade Monte Azul há 5 anos. Além da capoeira, que iniciou em 1994, é guiado pelo budismo, sendo praticante e membro da Soka Gakkai Internacional há 17 anos. Nos últimos anos, vem mantendo um diálogo com o Uti Kreme, relacionando a antroposofia com o budismo moderno e a capoeira, entre outros trabalhos sociais, culturais e educacionais. Se interessou muito pelo convite do movimento Pindorama para conhecer o trabalho escolar do autor e trocar ideias com ele. Obrigada, Nelson. Continuo com outro amigo, o Adriano Chiarella, ou Claros. É compositor, professor e produtor musical, formado em licenciatura plena em música pela Universidade de Ribeirão Preto. Teve formações paralelas em curso de educação popular na linha de Paulo Freire, em A Rítmica de Dalcroze, oficinas e workshops de pedagogia musical. É atuante em movimentos de música para o despertar da consciência, a cura da alma ou para o novo paradigma. Realiza estudos de algumas músicas de tradição indígena da pedagogia da Amazônia brasileira. Produz suas próprias canções e realiza vivências de concertos meditativos. Obrigada, Adriano. Continuo com outro amigo, o Angelmar Roman, médico de família e comunidade com especialização em homeopatia, geriatria, saúde coletiva, pediatria
e Medicina Antroposófica, professor de Medicina e família da FEMPAR. Obrigada, Angelmar. Seguimos com a nossa mesa de apresentação, agora com os jovens. Procura no próprio ser e encontrarás o mundo. Procura na atuação do mundo e encontrarás a ti próprio. Atenta à oscilação entre o próprio ser e o mundo. A ti se revelarão seres humano-cósmicos e seres cósmico-humanos. Rudolf Steiner. Quem sou eu? Qual é minha tarefa? Luca de Figueiredo Doberman Chiarella tem 18 anos, recém-formado na Escola Waldorf João Guimarães Rosa de Ribeirão Preto. A conexão com a música sempre esteve presente em sua vida. O contato com o rap veio a aparecer ao longo desses anos. Continuo com Arthur Versiani de Azevedo. Estuda música desde pequeno, toca piano e começará a graduação em música. Adora poesia e literatura e outras formas de arte. Continuo com Gabriela Prado Pontes. Desde que iniciou no jardim de infância da escola Waldorf Rudolf Steiner, teve contato com a música, iniciou com o cantle, depois veio a flauta e o cello, participou da orquestra e camerata da escola tocando cello. Participou também do coral da escola durante todo o ensino médio. Iniciou seus estudos de piano em 2016 com a professora Silvia Maltese Moisés, com quem hoje. Começou a compor em 2018, daí veio a identificação com Chiquinha Gonzaga. Continuo com Yasmin de Araújo Ferreira. Fez o ensino fundamental na Escola Moara, em Brasília, e concluiu o ensino médio na Aitiara Escola Waldorf, em Botucatu. Se envolveu com o desenho e a pintura quando entrou na escola. Desde então, este é um fazer que a acompanha. Além disso, gosta de música e de cuidar de plantas, e no momento está aguardando uma vaga na faculdade. Continuo agora com Clara Godoy de Araújo, uma jovem muito alegre e dinâmica, gosta de música, sempre atenta às questões do meio ambiente e atualidades. Marli, você gostaria de estar trazendo mais amigos? Gostaria de estar? Eu já falei oi para a Cissa, que chegou depois, também para a Bernadette, que chegou depois. Quem mais que chegou, que está falando oi aqui para nós? Não estou vendo aqui. Os outros são colegas de vocês aí. Os meus que eu convidei estão aqui. Então tá Mas, bom. Obrigada. Sejam todos bem-vindos, né, e bem-vindas. Conhecimento verdadeiro de si próprio só é dado ao ser humano quando ele desenvolve interesse afetuoso para com os outros. Conhecimento verdadeiro do mundo o ser humano só alcança quando ele procura compreender seu próprio ser. Rudolf Steiner. Zulaine? Sim. Posso falar? Que agora que eu baixei aqui esse negócio que eu não entendo muito bem, eu estou vendo mais colegas aqui. Posso falar um oi? À vontade. A Roberta está aqui. Oi, Roberta. A Pureza já falamos. A Marisa já falamos. A Maria Cabreira também está aqui. Obrigado, Maria Cabreira está lá do Rio Grande do Norte, né?
É isso, Maria? Esqueci. Paraíba. Paraíba. Boa tarde a todos. Querida, obrigada. Olha o calor que está lá, gente. Nós aqui morrendo de frio, ela lá, no maior calor. Os demais. É isso. Obrigada. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas. Agora teremos mais um momento especial. É o momento do diálogos. O jovem dialogando com o convidado. O que posso fazer pelo futuro é ser humano no presente. Primeiro tema. Rap, o porta-voz da periferia. Com Luca, Escola Waldorf, João Guimarães, de Ribeirão Preto, dialogando com Adriano Chiarella. Luca e Adriano, passo a palavra para vocês. Estão conseguindo me ouvir aqui, pessoal? Tá dando para ouvir? Sim. Perfeito? Sim, vamos. Então, tá. Uma boa tarde a todos. Agradeço aqui a presença de todos vocês. Tive a honra aí de chamar o meu irmão para dialogar comigo. Ele foi o meu tutor, né, durante o meu projeto, do meu trabalho de conclusão de curso. E, para quem não sabe, o meu tema é o rap, o porta-voz das periferias, que ele teve como objetivo mostrar como a arte, em específico a música, mais especificamente o rap, ele tem como papel nas comunidades e o que ele faz para fazer com que as pessoas sejam ouvidas, aqueles que, na maioria das vezes, não possuem tanta voz, né? Então, eu estou aqui com o meu irmão hoje, e ele vai me fazer algumas perguntas aí em relação ao tema. Passo a palavra aí para ele. Boa noite a todos, a todas. Obrigado pela recepção aqui nesse ritual. Para mim, foi muito interessante e muito satisfatório ser convidado pelo Luca para participar aí desse processo da pesquisa dele. Eu sou músico e já tive um grupo de rap também, então foi um momento interessante assim da minha carreira para eu também fazer. É a primeira orientação que eu faço assim no processo de pesquisa, então eu queria agradecer o Lucas pela oportunidade. Bom, o rap, vou fazer aqui duas perguntas, né, para o Lucas. Não quero medir o conhecimento dele, ou, né, não é o caso, né? Eu acho que no TCC dele tem bastante informação já nesse sentido. Minhas perguntas mais direcionadas assim ao ponto de vista dele a respeito de duas questões específicas que eu identifiquei, que eu gostaria de trazer para a discussão, né? Bom, primeiro é a respeito do sample. Sample é um trecho musical que é recortado de alguma música, pode ser desde música clássica. Aqui no Brasil tem muito samples feitos a partir do samba. Nos Estados Unidos muito se sampleou, né, do funk, né, norte-americano. No começo do rap muito se sampleava, né? O DJ fazia um beat, né, uma batida de rap com um recorte de uma música clássica, um funk, tipo James Brown, né? E aí montava a música para o rapper poder declamar ali a sua poesia ritmada, né? A minha pergunta é, com a utilização desse trecho musical, né, por exemplo, utilizar um funk do James Brown, ou aqui no Brasil, utilizar um samba do Cartola, no rap, o que você, Luca, como ouvinte de rap, e que você percebe também nesse meio do rap, né, em contato com ouvintes e conhecendo esse universo mais de dentro dele, você pensa que existe uma incidência
nas pessoas que escutam rap, ao ouvir um rap sampleado, por exemplo, do samba do Cartola, você percebe que há um despertar de uma curiosidade, uma busca pelo samba através do sample, ou, por exemplo, se você escuta um rap que sampleou Tim Maia, você pessoalmente, você sente esse chamado, por exemplo, pô, que legal esse refrão, essa guitarra, esse saxofone, que música é essa, né? E aí você percebe que é do Tim Maia. Você sente que existe um gancho que conecta, né, o ouvinte do rap com a música sampleada, e você acha que isso é uma coisa... O que você pensa a respeito desse possível casamento de estilos? Você sente que isso pode contribuir para um maior agregamento de conhecimento, de experiência musical para quem escuta o rap? Obrigado aí pela pergunta. Eu achei bastante interessante a questão do sample, que nem o Adriano falou. Para quem não entendeu muito bem, o sample ele nada mais é do que músicas para se formar uma única música. E isso ocorre bastante, é uma coisa bastante presente na cultura do rap, em específico no hip hop, que nem o Adriano falou, desde o começo, lá pelos anos 80, sempre se ampliavam músicas de rap, e é algo que está presente desde o começo até hoje em dia. Se eu não me engano, tem uma música do Emicida, que chama Amarelo, e ela faz um sample com uma música do Belchior, né? E então é algo que você percebe que ela está presente até hoje. Se eu não me engano, a música é Sujeito de Sorte. E eu acho muito interessante, porque faz com que as pessoas elas não se privam, faz com que as pessoas não fiquem privadas a ouvir somente um estilo musical, e sim fazer com que elas expandem a sua consciência para outros estilos. Mas tem uma questão porque normalmente você ouve outra música um sample em uma música, só que você não sabe de onde vem, você não sabe que música é aquela. Então, às vezes as pessoas podem acabar ficando um pouco perdidas, digamos assim, em relação a qual seria aquela música sampleada. Mas eu acho muito interessante, é muito muito bacana. Isso e faz com que as pessoas sim tenham interesse em ouvir outros estilos musicais. Valeu. Ah, legal, Mas, cara. Legal. Bom, minha próxima pergunta é a respeito do... Porque o rap, ele, inicialmente, né, surgido das periferias, né, de um movimento de resistência, né, principalmente das periferias, ele, aos poucos, foi ganhando espaço nos grandes centros, né, atingindo também, tanto atingindo ouvintes dos grandes centros, como também brotando dos grandes centros, né, um movimento que inicialmente era um movimento que abrangia mais pessoas, músicos, letristas do rap de origem mais pobre. Agora também a gente vê também o rap sendo formulado por pessoas de maior nível social. Enfim, houve naturalmente com o mundo globalizado que a gente tem, né, com a internet, com a facilidade de acesso tanto do rap quanto de meios para permear diversas camadas sociais ali, né, e enfim, toda essa expansão que é natural. Então o rap ele chegou aos grandes centros, ele também está brotando. A minha questão para você, Luca, a respeito disso, também envolvendo aí o seu ponto de vista, a sua experiência, o que você observou através da sua experiência, dos seus estudos, existe como que você compreende a importância dessa expansão do rap, né? E também se existe algum contraponto, né, no sentido de que
o rap, por sua natureza, pelo seu nascimento, ele vem de um movimento de protesto, né? De protesto, de reflexão crítica a respeito do sistema, a respeito das diferenças sociais, né? Das injustiças sociais. E agora também existe uma outra vertente do rap que não fala exatamente desse processo de revolta, né? Esse processo de protesto, né? Então, assim, o que você entende da importância do rap ter ganhado outros centros, ter se expandido, e se isso chega a ser preocupante, vamos dizer assim, para os ouvintes, para quem realmente está imerso no movimento, nos ideais do rap raiz, né? Se existe alguma preocupação do rap se tornar banal, utilizarem do estilo rap para falar de coisas que não tem a ver com o ideal inicial do rap, né? Então, é isso. O que você pensa sobre a expansão do rap e se existe esse contraponto e se compensa, né? Se esse contraponto faz parte, é natural e é compreendido e aceitável, assim, né? A partir da ótica de um ouvinte de rap, né? Tá. Gostei da pergunta, achei uma pergunta interessante. Então, se a gente for parar para pensar, o rap ele é um estilo musical como qualquer outro. E como qualquer outro estilo musical, ele, ao passar dos anos, ele vai acabar se adaptando com o presente. Então, se você parar para ver o rock dos anos 80, não é igual ao rock atual. As coisas mudam, elas vão se adaptando, seja para melhor ou para pior, isso é da opinião de cada um. E o rap, com certeza, com o passar dos anos, ele foi, sim, tendo essa adaptação, né, para os ouvidos populares atuais, mas é aquela questão. Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Não desmereço quem rap para não protestar ou soltar algum ideal, alguma perspectiva de mundo da pessoa, mas eu acho que tem espaço para todos. E é interessante pensar, né? Porque se você pega um jovem de hoje em dia, ele com certeza ele vai se interessar mais por um rapper que vai falar sobre dinheiro, carros e fama do que ouvir um Facção Central que acho que não seria muito do gosto dele, digamos assim. Mas eu acho que tem sim espaço para todo mundo. As vertentes do rap que surge, por exemplo, o trap, que agora está uma febre, todo mundo gosta de ouvir, é uma vertente que surgiu do rap. E eu acho interessante, sim, essa evolução, acho que tem que acontecer, mas nunca deixando de fazer com que as pessoas que fazem o rap raiz deixarem de ser vistas. Elas sempre vão ter público, mas essas novas vertentes elas vão acabar acompanhando mais o gosto popular, né, que é o que acaba gerando mais dinheiro para essa indústria musical. Mas eu super apoio, sim, as vertentes do rap surgirem, mas também acho muito importante o rap raiz não se desintegrar e desaparecer. Acho válido o rap inicial lá, que começou nos anos 80. É isso. Beleza, Luca. Obrigado, viu? Gostei bastante aí das suas respostas. Bom, Obrigado, Obrigada. valeu. Elaine, Oi. antes de você chamar o próximo, eu queria aqui agradecer a presença do Centro Acadêmico UTCrema, da Faculdade de Pedagogia. O Luciano está aqui representando. Obrigado, Luciano. E tem mais gente aqui chegando. A Lia Matos está nos ouvindo, não está presente, está nos ouvindo com a sua linda filha, a Rosa. E tem mais gente, eu vou falando aos poucos. É isso. Então, sejam Gente, bem-vindos. obrigado. E desculpa aí se eu estiver um pouco nervoso. Luca, obrigada. Luca e Adriano, aprendi muito aqui com vocês. Vocês são o protagonista mesmo.
Então, eu vou passar agora para o segundo tema, os saberes ancestrais nos sons de tambores e vozes, capoeira Angola e congado mineiro como práticas de resistência, com Arthur, Colégio Rudolf Steiner, de Minas Gerais, dialogando com Nelson Avella. Arthur e Nelson, eu passo a palavra para vocês. Olá, boa tarde a todas e todos. Eu sou o Arthur, para quem não me conhece. E aí eu pensei de fazer assim, eu vou falar um pouco sobre o que me levou a esse tema, fazer um super resumo do meu trabalho e depois abrir, né, para as questões, o comentário do Nelson. Então, vamos lá. Como a Zulane falou mesmo, né, eu venho... tem muitos anos que eu estudo música, né, e estudo piano, e eu estudo piano dessa tradição, a chamada tradição erudita, né, de música erudita. Só que eu não gosto de usar esse termo, assim, aí eles, atualmente, né, deram o nome de música de concerto, sabe, porque o erudito, né, ele dá uma ideia de hierarquia, assim, como se essa tradição musical fosse, né, precisasse de estudo, assim, mas as outras também precisam, entende? Então, eu evito, né, esse termo erudito. Mas então eu venho dessa tradição, né, estudo piano há muitos anos, e no oitavo ano, né, na minha escola, eu escolhi fazer a biografia do grande compositor brasileiro, né, Heitor Villa-Lobos, que tem, né, sim, uma interseção, assim, entre a música de concerto e a música chamada popular, né. Mas aí, né, anos depois, cheguei no 12º ano, e aí eu quis dar uma virada, assim, né, pensando nesse tema de TCC, qual seria meu tema, eu quis buscar outros saberes, né, gosto de dar essa imagem, né, de abrir a minha escuta para outros materiais sonoros, assim, né. E aí, num primeiro momento, eu muito querendo abraçar o mundo, assim, digamos assim, eu pensei de pesquisar sobre as tradições culturais, né, do maracatu, da banda de pife, ou banda de pífanos, né, que acontece principalmente no interior, né, de Minas, do Nordeste também, muito forte. Pesquisar sobre o congado mineiro e sobre a capoeira Angola. Mas eu, né, logo no começo, descobri, assim, né, que cada uma dessas tradições é um universo, né, e que não seria possível falar de cada uma com a profundidade que eu almejava, né. Então eu cheguei no recorte de falar sobre o congado mineiro e a capoeira Angola. E para esse trabalho eu entrevistei uma mestra de capoeira aqui de Belo Horizonte, chamada Alcione, que foi, a entrevista com ela foi muito, muito importante para o meu trabalho, né? E eu anexei, na minha parte escrita, eu anexei toda a entrevista, eu transcrevi, né? E aí, então, agora, o meu tema, né, é os saberes ancestrais nos sons de tambores e vozes, capoeira Angola e congado mineiro como práticas de resistência. Só retomando esse título, né, que eu cheguei depois de esse processo de escolha, assim, né. E aí um pequeno resumo, assim, vai ser ótimo que ele vai estar disponível, né, para todos que quiserem lê-lo.
E aí, então, no meu trabalho, eu faço um panorama histórico dessas duas tradições. Em um outro momento, eu investigo sobre os significados e as origens dos instrumentos musicais usados nessas tradições, sobre as letras das ladainhas, né, que são cantos tradicionais da capoeira Angola, um dos tipos que existem, né, e pesquisei também sobre as letras dos cantos congadeiros, né, que faz parte dessa tradição. E em um outro capítulo eu investigo sobre os conflitos sociais, né, muito ligado aos impactos do racismo estrutural da nossa sociedade nessas duas tradições, né? E eu gostaria de terminar agora minha fala inicial, né, com uma citação de dois autores que me inspiraram muito nesse trabalho, Luiz Antônio Simas e Luiz Rufino, que são cariocas, e aí aqui vai a citação. Assim, haverá sempre uma fresta, e para cada regra sempre haverá uma transgressão. As presenças dos encantes nas bandas de cado atlântico dimensionam a não redenção do projeto colonial. O dono da rua, morador da encruzilhada, manteve a dinamização das invenções da vida nas esquinas da modernidade. Uma citação de um livro deles, o livro se chama Fogo no Mato, a ciência encantada das macumbas. Agora eu gostaria de abrir para o Nelson. O Arthur, obrigado aí pelo seu relato. Ontem eu e o Arthur conversamos um pouquinho, né, pelo telefone, e eu achei muito legal ele falar agora que essa escolha desse tema do TCC foi uma busca pelo novo, né? Porque você estava bastante dentro da música clássica, música de concerto, né? Como você falou. E aí você teve essa vontade, né? De buscar algo novo. Bastante campo aí para explorar esse novo. Mas eu queria saber, assim, você comentou que quando você presenciou algumas rodas de capoeira, você sentiu uma energia, assim, que percorreu seu corpo e é muito diferente, né? Muito... Eu tenho uma dúvida mesmo, minha única dúvida é essa, porque você é músico, né? Então você é muito sensível, assim. E se você pudesse contar um pouco mais como foi essa experiência, porque de uma forma ou de outra ela está mudando, né? A sua vida mesmo, que estava num sentido clássico e está te levando você estar aqui no Pindorama, porque é um movimento popular brasileiro, né? Da nossa cultura popular. Queria que, se você pudesse contar um pouco mais, se você pudesse descrever o que tinha lá, a música, os tambores, as pessoas, o cheiro, como foi isso daí? Sim. Então, isso realmente, antes, né, de fazer o TCC, eu tive umas 3 vivências, assim, que não são, né, muitas, assim, com rodas de capoeira, né? E em umas 2, assim, que eu me lembro, eu realmente fiquei muito tocado, né, impactado mesmo, por aquele momento, né, algo se abre, assim, né, digamos, nesse evento da roda de capoeira e sim, com certeza, né, ouvir a música que se produz lá tem a ver com essa sensação que se cria, né? Mas no meu trabalho eu pesquisei também que, né, existe toda uma visão de mundo por trás da capoeira, né? Que está muito ligada
a origem africana, né? E aí essa relação da música com o corpo, da música com a performance, né? Com o teatro, tá tudo junto, misturado lá, né? Na roda, nesse acontecimento, e realmente eu acho que é alguma coisa que eu não sei muito bem definir, assim, né? Mas eu pude sentir isso quando, né, eu ouço o som dos berimbaus, né? Do gunga, dos 3 berimbaus. É, Legal, legal. Eu acho que o nosso tempo está acabando aqui. Se eu pudesse te deixar um recado, seria justamente para você tentar buscar, né, dentro de você o que é esse novo, porque a capoeira é puramente instrumentos de percussão, né? Tanto o birimbau como os outros instrumentos são movimentos de percussão, a orquestra da capoeira. E isso mexeu bastante com você, que é um pianista, né? Então, com certeza você tem aí um pé bem forte no Brasil, vamos dizer assim. Apesar do tanto o birimbau como um certo tipo de piano já existisse nos nossos indígenas antes dos portugueses chegarem, então não é só na África. Isso que eu queria te falar, que você está com esse pé bem aqui no Brasil. Com certeza esse grupo aqui do Pindorama pode te auxiliar em futuras pesquisas. Então, boa sorte aí para você. muito obrigado, Nelson. E também gostaria de aproveitar, né, e agradecer demais o convite e a oportunidade de estar aqui. Obrigada. Obrigada, Arthur. Obrigada, Nelson. Nós é que agradecemos vocês estarem aqui. A honra é toda nossa. Aí, eu queria dizer para vocês que a arte realmente é uma expressão genuína do ser humano. Vocês agora acabaram realmente de nos demonstrar isso. Então, nosso obrigado. Eu sigo aqui, então, com o terceiro tema, Chiquinha Gonzaga, com Gabriela, Escola Waldorf, Rudolf Steiner, dialogando com Beatriz Carmolinga. Gabriela e Beatriz, a palavra está com vocês agora. Então, primeiramente, um super boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa live, para mim significou muito. E, como um panorama geral, eu gostaria de iniciar que a Chiquinha ela foi a primeira compositora, maestrina e pianista mulher do Brasil. E o que me motivou a fazer um trabalho como esse é que eu percebi que ela, no fim das contas, ela nunca esteve a serviço da pátria ou da humanidade ou da sociedade carioca em que ela vivia, mas ela sempre esteve a serviço de si mesma. E mesmo sabendo, na época, que isso não era permitido a uma mulher, ela mesmo assim fez história, e até hoje ela é muito bem lembrada pelas demais pessoas que têm, de um certo modo, um afeto com esse mundo musical, ou até mesmo gostam de ler por hobby. Ela foi muito importante porque, graças a ela, existe o termo maestrina, e também ela colocou os instrumentos de valor que antes eram totalmente desvalorizados, como o violão e essas coisas. Então, encerro meu discurso e abro espaço às perguntas para a Beatriz. Então, boa tarde a todos, boa tarde, Gabriela. Foi uma alegria imensa encontrar com a Gabriela nesses dias e conversar, e também é uma alegria ver como os jovens estão se interessando por temas cada vez mais próximos, mais brasileiros, que têm a ver com a nossa cultura, né? Uma delícia ver o Arthur aqui, que eu já conhecia, e especialmente o tema que a Gabriela foi buscar, né, foi pesquisar, traz para nós essa verdade da nossa cultura, da mulher brasileira, essa mulher lutadora que
que foi Chiquinha, né? E eu queria que a Gabriela contasse um pouco mais, assim, por que que ela buscou, porque no trabalho dela, que é um trabalho incrível, super bem elaborado, e eu acho que vai ser muito gostoso ler todos os trabalhos, eu li o da Gabriela com muita atenção, e eu gostaria que ela contasse um pouquinho, porque ela traz não só a vida da Chiquinha, mas toda a luta que ela teve, que foi uma luta incrível, e essa ligação, Gabriela, eu queria que você falasse um pouco, como você contou para mim, essa tua ligação com a Chiquinha, que é incrível. Ah, sim. Ah, de certo. Gostei muito da sua pergunta, é uma boa. A Chiquinha e eu sempre fomos muito parecidas no aspecto da personalidade. A força interior e o brilho que ela tem são exatamente parecidos com os meus. E que mulher genial, assim, ela enfrenta as coisas de cara, não tem vergonha, não tem medo do desconhecido, e foi basicamente a partir daí que eu escolhi fazer esse trabalho, justamente porque, uau, gente, basicamente isso. Outro aspecto que marca bastante no seu trabalho são as composições, né? Como a base do trabalho dela. Eu não sou musicista, então, assim, eu sou uma apaixonada por Chiquinha também, pela música e por tudo que ela traz. Então, assim, o que você pode falar dessa contribuição que ela fez para a música brasileira? Porque ela trouxe coisas novas, diferentes, ela misturou outros elementos na nossa música que não existiam, né? Sim. Antes dela nascer, não qualquer vestígio que mostrasse algum traço de brasilidade era considerado vulgar, imoral. E quando a Chiquinha nasceu e foi expulsa de casa, né, justamente por querer se separar do marido, ela foi a pioneira desse movimento. Então, o que era visto como música brasileira, na verdade, era a música clássica. Então, ela teve muitas ajudas para tirar a música brasileira da prisão. Enquanto, de certo modo, ela se libertava, ela liberava a música ao mesmo tempo. Muito curioso isso. Ela teve muita ajuda de um amigo seu, o Joaquim Calado, que é conhecido até os dias de hoje como o pai do choro brasileiro. Então, ela, basicamente, o que ela fez? Ela, com o amigo Calado, e outros amigos influentes seus relacionados à música, como o Zé da Flauta, que foi um escravizado que ela comprou a alforria, chegou até a participar de um grupo de choro junto com ela. Eles pegavam a música erudita e colocavam uma malemolência, um toque alegre, um toque solto, e daí que surgiu a nossa música verdadeiramente brasileira. Ela fez revolução, ela foi muito corajosa, porque a camada, como eu posso dizer, a camada dominante, que era a alta sociedade carioca, só gostava de música clássica. Então, quando a Chiquinha compôs músicas com caráter popular, ela compunha com caráter brasileiro e a camada popular gostava. Mas a camada dominante demorou, né? Só nos últimos anos de vida dela que começaram a realmente gostar, né? Demorou, mas foi, né? Foi. Então, foram muitas mudanças, né? Muitas novidades que ela trouxe. Você trouxe um detalhe agora que também você traz com bastante força no seu trabalho, essa luta que ela tinha por libertar pessoas escravizadas, né? Como é que ela fazia isso? Conta. Então, como ela fazia? Ela era uma mulher muito empenhada e trabalhava em tudo ao mesmo tempo. Ela compunha, ela musicava peças teatrais, ela regia, ela dava aula de piano, ela fazia de tudo. Então, com o dinheiro que ela conseguia de sustento, ela comprava alforria de escravizado, porque ela não era só abolicionista, como ela também era republicana. Então, justamente com esse dinheiro e trabalho árduo, ela juntava dinheiro para comprar a alforria de outros escravizados. Muito mais que uma lutadora, né? Ela era uma ativista mesmo. É Sim. muito bonito ver isso na vida dela, né? Gabriela, você no momento da sua vida deixou o cello tocando, mas você passou a se dedicar mais ao piano.
Que influência teve da Chiquinha nessa tua mudança? Você poderia repetir a pergunta, por favor? Quando você foi para o piano, se dedicou mais ao piano, isso teve alguma influência dessa paixão que você já tinha pela Chiquinha ou foi uma coisa diferente? O piano foi um processo mais natural, mas quando eu comecei a pesquisar sobre a Chiquinha, ver a biografia dela, eu fiquei encantada e comecei a adquirir um pouco do estilo dela de compor, e eu acabei me divertindo bastante. Fazendo esse teu trabalho, você também se dedicou um pouco a compor, né? Você começou a compor. E você fez uma composição para apresentar nesse seu trabalho, né? Exatamente. Quer contar um pouco para nós como é que foi esse processo? Claro. Então, como introduzir para responder essa pergunta, todos aqui conhecem a música O Abre Alas, que ela fez na virada do século, 1899. No início, ela denominou esse gênero musical como marchixe de cordão, mas, na verdade, era uma marcha rancho, que nem existia, e ela foi a pioneira desse gênero musical que nem existia, que tem de origens baianas. Então, acho que o ano passado, no meio da pandemia, eu espontaneamente compus uma marcha rancho e decidi dedicar a ela, se chama Viva. Acho que é uma pena a gente não poder ouvir agora, mas esperamos que em algum momento ela esteja gravada para que a gente possa desfrutar também da alegria de ter essa tua composição, né? Nosso tempo está chegando ao final e para a gente não passar à frente, eu gostaria de dizer a você assim, que foi uma alegria imensa ler o seu trabalho, acompanhar vocês, todo esse caminho que você fez, que você continue se inspirando na Chiquinha, porque ela tem muito mais coisa para dizer na vida, né? Para a gente que ainda está aí nessa luta, e que é uma alegria mesmo ver que jovens cada vez mais estão se interessando por temas brasileiros, por autores, compositores e cantores brasileiros, e também pela nossa originalidade, a coisa mais original do Brasil, né? Tanto os indígenas, os negros, enfim, tantas coisas que nós precisamos olhar, que é do nosso Brasil. Você ainda tem uns 2 minutinhos, se você quiser fechar o seu trabalho, nesse momento. Só obrigada mesmo por tudo, gente. Encerro o meu discurso. Obrigada a você por esse momento tão especial. Passo para você, Zulaine. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Beatriz. Vocês trouxeram muita harmonia aqui, e aí eu fiquei pensando que cada ser, como a Marli trouxe para nós, tem um tom. E o nosso espírito canta, e realmente ele está cantando aqui hoje, com toda essa beleza que nós estamos vendo aqui. Então, passo agora para o 4º tema, Pintura Corporal Indígena Mbengocré, entre a técnica e o simbolismo, com Yasmin Aitiara, Escola Waldorf Botucatu, dialogando com Suzane Rottermund. Yasmin e Suzane, passo a palavra para vocês agora. Posso começar? Boa tarde a Tá todos. Pode falar, Yasmin. Tá bom. Beleza. Então, boa noite a todos. Eu sou... E eu escolhi como tema de TCC, então, falar sobre a pintura corporal indígena Mbengocré, entre a técnica e o simbolismo. Mas antes de aprofundar nesse tema, eu gostaria de estar agradecendo a oportunidade de estar aqui, a convite do Pindorama, agradecer muito a Zulaine pelo companheirismo, agradecer aos jovens que toparam estar fazendo tudo isso, construir essa live aqui, foi muito precioso, e agradecer também aos convidados que estão aqui hoje. Bom, pronto, pode ir, Suzane. Então, muito feliz de estar aqui com você, e desde o comecinho, que começou a pesquisar através da orientadora dela, Ana Tereza. Arrou!
da minha prática e pesquisa. E depois assisti a sua apresentação, pedi o trabalho para você para ler e imediatamente mandei para o Elmo, marido da Marli, falar, ó, esse trabalho tem que no site do movimento Pindorama. A Yasmin, não só as tantas coisas interessantes que ela escreveu, mas também a beleza com a qual ela ilustrou todo o trabalho. Então, Yasmin, conta um pouquinho como foi o caminho da sua escolha, como é que você chegou nesse tema? Beleza, mas eu vou compartilhar aqui com vocês rapidinho os slides que eu preparei. Exatamente. Vocês estão vendo? Sim, dá para ver. Então? Dá para ver. Beleza, vou botar aqui na apresentação. Como que eu cheguei nesse tema? Bem, então, eu já carregava comigo esse fazer da pintura, desde que eu entrei na escola, e é um fazer, e o do desenho também, que eu levo com muito carinho. Meu próprio, né? Por que que eu pinto? Qual é o sentido disso? Então eu resolvi falar sobre pintura corporal, mas então fala mais uma vez que cortou a sua fala. Tá bom. Eu vou da onde? Eu começo da onde? Então, você estava desde sempre, e aí não deu mais para ouvir. Tá bom. Então. Isso de novo. Está cortando. Carrego esse fazer comigo com muito Wi-Fi. Não sei muito o que eu posso fazer. Vou continuar, tá bom? Prosseguir. Yasmin, dá licença um pouquinho. Você quer que a gente compartilhe a tela aqui e só você falando, você acha que melhora a sua internet ou não? Não, eu tenho uma ideia, talvez pedir. Isso, tirar o vídeo, talvez ajude a ficar mais leve. Fala todo mundo fechar as câmeras? Nada. Então, só nesse momento. Bom, vou prosseguir. Muito bem. Então, eu carregava comigo esse fazer da pintura, muito especial, e eu resolvi fazer um tema que fosse aplicado para esse fazer, só que em algum contexto. Mas eu não sabia qual contexto ia ser esse. Até que eu me encontrei com os grafismos indígenas e resolvi falar, então, sobre a pintura corporal de algum povo, né? E aí eu me encontrei com uma diversidade imensa de povos, como vocês podem estar vendo aqui nesse mapa que eu trouxe. E uma diversidade maior ainda de grafismos, num sentido gráfico mesmo, que os grafismos eram muito diferentes de povo para povo, e a maneira que esses grafismos eram aplicados em cada contexto sociocultural também era muito diferente, muito rico. Então, e eu vi uma oportunidade de estar ressaltando, então, uma cultura indígena para o meio não indígena, né, na minha escola, e dar esse lugar, assim, por meio da minha pesquisa. Acho que é isso, Suzane. Eu achei esse desenho simplesmente incrível, porque dá para ver, assim, parece que todo o Brasil sendo pintado de grafismos. E, de fato, o grafismo indígena, ele é um componente na história da arte, na arte, que é muito pouco conhecido e é riquíssimo. Sim. E é muito mais que uma decoração.
isso com certeza. Então, aí você escolheu daqui da etnia G, né? Uhum. Do Então, tronco linguístico G. Encontrou até os Membengocré, e conta um pouquinho deles e da sua pintura. Certo. Bom, eu escolhi os Membengocré para falar sobre esse tema, porque eu tinha mais materiais sobre, e também eu tinha entrevistados que são e eram antropólogos de diferentes grupos do Membengocré. Isso porque os Membengocré eles são compostos pelos Xikrin e pelos Kayapó. E ambos os grupos têm mais divisões de grupos entre si. Só que a pintura corporal é como se fosse uma linguagem que entre eles é muito semelhante, né? Já que eles carregam essa mesma ancestralidade que é a Membengocré. E os grafistas esse efeito listrado, e eles são aplicados assim muitas linhas paralelas que formam conjuntos que se colocam de uma maneira geométrica nas superfícies em que eles são aplicados. E eles são aplicados com estiletes vegetais ou com os próprios dedos. E é uma pintura que leva muito tempo para ser feita, porque são muitas linhas retas e uma pintura extremamente delicada, muito elaborada. E quando ela é aplicada no corpo, que é uma superfície tão grande, né, para se pintar, ela demora muito tempo para cobrir face, tronco, pernas e braços. E a pintura também tem um papel muito importante no social, que é o seguinte: as pinturas, para os Membengocrés, as pinturas corporais não são criadas de uma hora para outra de uma maneira espontânea. Isso porque elas já existem num repertório que os Membengocré carregam consigo na sua memória, né? E esse repertório de pinturas corporais ele é organizado de acordo com os grupos sociais que existem dentro das comunidades Membengocré. Então, vai ter um grupo de pinturas corporais que vai ser específico para as crianças que acabaram de passar por um determinado ritual, por exemplo. E um outro grupo de pinturas corporais que vai ser específico para as mulheres que são jovens e que têm poucos filhos. Então, dessa maneira, as pinturas corporais se organizam e têm um lugar exato para serem utilizadas, né? E elas são utilizadas no cotidiano. É quase como se fosse uma expressão no próprio corpo do indivíduo de que ele está bem, de que ele está saudável, de que ele está forte e atuante no social. Só que existem pinturas corporais que são específicas também para momentos específicos na vida, na biografia mesmo de alguém. Então, existem pinturas corporais que vão ser especiais para rituais, por exemplo, ou em momentos de nascimento, em que toda a família vai se pintar de uma forma coerente com esse momento, e da morte também. É isso, Suzane. Muito legal. E conta ainda um pouquinho, Yasmin, o que foi o mais importante para você nesse trabalho? O que significou isso para você? Sim. Esse trabalho dos grafismos. Bom, um dos trechos da minha conclusão, eu coloco que a pintura corporal, ela serve, então, como uma forma de expressão da identidade grupal dos Membengocré. Isso porque as pinturas corporais, elas são fundamentadas pelos grafismos, né? Os grafismos indígenas. E os grafismos indígenas, eles estão diretamente ligados com o significado e o simbolismo, e, portanto, com saberes ancestrais que, no caso dos Membengocré, carregam consigo, né? E são saberes que explicam como que a sua própria identidade é quem eles são e como o mundo funciona. Então, aspectos ligados à natureza, inclusive aspectos espirituais também. Então, eu cheguei nessa conclusão, que a pintura ela tem esse poder assim, de estar trazendo a identidade nos próprios corpos, né? Que se pintar como a pintura Membengocré diz sobre uma forma de viver na Terra, Membengocré. Só que quando essa pintura ela é aplicada numa pessoa, essa pintura ela vai se adaptar de acordo com a individualidade daquele que está sendo ali pintado, né? De acordo com a sua classe de idade, a sua faixa etária, o momento de vida
que essa pessoa está passando e também com seu gênero. Então é bonito que tem esse reflexo assim do todo no indivíduo, dessas raízes. É isso. Muito bom. Acho que nosso tempo já está acabando. Beleza. Parabéns pelo seu lindo trabalho. Acho que deu para vocês todos terem um gostinho do trabalho da Yasmin. Depois leiam, que vale muito a pena. E está cheio dessas ilustrações que ela fez. Então, parabéns. Muito obrigada, Suzane. Valeu, gente. Então, obrigada a Yasmin e a Suzane. O trabalho realmente, né, de todos tão lindíssimos. Depois vão poder ir lá no Movimento Pindorama, vão poder ver o trabalho de vocês lá. E aí, dizem que os guaranis, dizem, né, que é no caminho em que se faz gente. E é verdade, né? Eu agradeço. Então, agora eu passo para o 5º tema, a situação indígena no atual Brasil, com Clara, Escola Waldorf, João Guimarães Rosa, de Ribeirão Preto, dialogando com Angelmar. Clara e Angelmar, passo a palavra para vocês agora. Muito bom. Eu sou a Clara, né? E o título do meu TCC, ele é um pouquinho confuso, mas é literalmente o Brasil atual, no caso que eu estava fazendo no TCC, que é basicamente sobre como os indígenas estavam lidando com a pandemia em si. Então, foi um processo de constante atualização de dados, de informações, de ir atrás de notícias sobre como o governo estava lidando com situações indígenas ou como eles mesmos estavam passando por esse momento de pandemia, porque uma coisa muito importante que o governo falou para todo mundo era fique em casa. E ficando em casa, você é o jeito mais seguro de você se proteger do vírus. É o jeito mais seguro de você não se contaminar. Ficar em isolamento, ficar só com sua família. Só que nos casos de várias aldeias indígenas, a família é a aldeia inteira. Tem famílias de 20 pessoas e é muito mais difícil de manter o isolamento quando não há respeito pelas terras deles. Então, o maior problema que se mostrou bastante durante a pandemia, assim, foi o problema que eles enfrentam todos os dias, desde 1500 até hoje, que é questão de demarcação de terras, de reconhecer o território deles, reconhecer a existência deles, reconhecer que eles são brasileiros e eles têm os direitos que eles precisam ter. E agora eu vou passar um pouquinho a palavra para o Angel, que vai falar comigo sobre o meu TCC e os meus processos de fazer esse TCC também. Pois é, Clara, que bacana que foi ver o trabalho, o conteúdo, mas o que me veio foi assim, o que fez você se interessar por isso, né? Que é uma questão, para falar a verdade, né? É uma ferida que a gente tem, né? A gente talvez, nós não temos dados, é uma cultura oral, uma cultura aberta, ela não tem esses limites todos que nós temos, né? Então, hoje se trabalha assim, em 1500, estima-se que os brasileiros originais ou eram entre 8 a 40 milhões, veja, a gente não sabe, o que a gente sabe é que eram muito mais gente e que na década de 50 era 1% da população, né? 0,1% da população, ou seja, foi
muita coisa, muita estratégia criminosa, né? O que fez você se debruçar, se interessar por esse tema? Como é que foi essa história? Então, começou o meu interesse, assim, pelos povos indígenas, começou muito quando eu fui crescendo e entrando em contato com essas histórias, porque na Waldorf a gente tem história sobre povos indígenas, mas principalmente porque eu cresci com um amigo meu que era indígena e ele ia todas as férias para a casa da mãe dele, lá no Mato Grosso, lá na aldeia, e ele contava as coisas dele sobre a, a aldeia, as coisas que ele fazia lá, e eu achava muito legal, muito interessante, e ele acabou indo para lá para ficar de vez, alguns anos, e eu cheguei no ensino médio, e a gente Brasil, e coincidiu essa história com a pandemia chegando e o meu professor falando sobre todo esse processo de Brasil e indígena, de 1500 os colonizadores chegarem e acabar com tudo, e de como eles retratavam os indígenas, e muitas pessoas têm esse retrato até hoje. Então, eu fiquei pensando, nossa, eu preciso saber um pouco mais sobre como eles estão agora, porque, como o Engelmar disse, tiveram muitas estratégias antigas de levar as doenças que eles tinham na Europa para o povo brasileiro, que estava aqui, porque eles nunca entraram em contato, então a fisionomia deles era mais suscetível a pegar essas doenças e mais frágil, porque não tinham contato ainda. Então, foi estratégias utilizadas em vários anos para exterminar esses indígenas e fingir que eles não existiam e fechar a boca deles, sabe? Tipo, exterminar mesmo. Então, quando chegou isso, eu fiquei um pouco preocupada, sabe? Porque eu também assistia uma série sobre os indígenas que eles fizeram para demarcação de terras, que acabou coincidindo com essa mesma época, que eles falavam sobre o medo deles de tudo isso se repetir, sabe? De fazerem alguma estratégia para contaminar todos eles e não dar assistência e eles morrerem de Covid-19, para serem cada vez mais apagados, assim. Então, eu acho que isso foi algo que me motivou muito a ir atrás, a procurar saber e a procurar mostrar para pessoas que nunca pararam para pensar, porque isso não é algo que a gente tenha muito no dia a dia, tipo, no dia a dia você não vai pensar, nossa, como será que eles estão? Uma pessoa normal, assim, normalmente ela está preocupada com os próprios problemas, né? E isso é um problema de todos, assim, porque são brasileiros perdendo seus direitos. E se a gente não se preocupar com o direito deles também, a gente pode perder o nosso em breve também. É algo que a gente precisa tomar cuidado. Então, você está falando que talvez não seja um descuido a forma horrorosa com que trataram o avanço dessa nova peste, né? Que foi varíola, né? Inicialmente, a varíola tem uma característica de passar com a roupa. Então, basta passar a roupa, né? E não é que o indígena tenha saúde frágil, não é que o indígena tem imunidade mais baixa que nós. Não, cada um de nós tem uma imunidade segundo a sua história, né? O sarampo dizimou, foi a segunda maior peste que dizimou os indígenas, né? E o sarampo, para nós, por quê? Porque pega a criança. Se pegasse as crianças indígenas, teria uma resistência. O sarampo em adulto é dramático. E então, talvez não seja um descuido, né? Talvez seja uma estratégia, né? Nesse momento tão dramático, né? E é bem bacana a forma como você levantou, porque você trouxe os dados, né? Direitinho, né? Falando quantas etnias tem, né? São
mil indígenas nesse momento. Você, inclusive, fez uma coisa muito importante que a gente tem que repetir, né? A gente fala índio, tá? O Darcy Ribeiro, um antropólogo grandioso brasileiro que ficou tanto tempo com os indígenas, ele também fala índio. O Krenak também fala os termos índio, mas é um termo pejorativo, um termo assim. E você explica direitinho, né, que indígena vem de endógeno, endo dentro, né, geno nascido, ou criado dentro, ou seja, é como se fossem os autóctones, né, muito bacana. Adorei, porque você escreve bem, tem uma leitura fácil, eu aprendi um bocado, e veja, falar de uma cultura escrita, você vai lá e pega, mas quando é uma cultura ágrafa, é como se eles falassem, chega, né? Já passaram por isso aí, agora eles querem ficar bem, né? Você não pode falar floresta sem indígena, também não pode falar indígena sem floresta, está tudo juntinho, né? E lembrar que quando os europeus chegaram aqui, né, eles se amparam, né, nós somos europeus, todos nós vamos na faculdade, vamos na escola europeia, então nós somos cultura europeia. E quando a gente critica a cultura europeia, não é que a cultura europeia não presta e que as outras são boas, não, é que ela não é a única, só isso, né? O Bach, para mim, que é o maior compositor que existe, né? Não é desprezível, Bach não é desprezível, né? Mozart, não, né? Nós temos coisas maravilhosas, mas é que também existem outras culturas, e a cultura europeia ela tem uma tendência a ser excludente, né? Ela nega o outro, tanto que eles diziam, né, que o indígena ele não tinha o F, o L e o R. De fato, esses fonemas não tem na língua, porque não tem a fé, a leia e o rei, né? Porque eles não entendiam que fé que é aquela. Os jesuítas ficaram super confusos, né? E lei porque era uma coisa estranha, e rei não era o rei de Portugal, é que eles não conseguiam falar com o chefe. Nós que inventamos esse termo, cadê o chefe, né? Ou seja, veja que cultura tão estranha essa, né? E nós temos a cultura da exclusão e eles têm a cultura da mistura, né? Eles querem misturar, né? Eles entraram na canoa lá da turma do Pedro Alves Cabral, aquela turma fedorenta lá, e já foram na caravela no primeiro dia. Isso né? Não tem outra cultura. E acolheram aqueles homens fedorentos, barbudos, cheios de roupas, que estavam esfaimados, desesperados tantos meses, né? Então, talvez a gente tenha que encontrar um bocado de aprendizado nessa turma. Claro, eu sugiro que, não sei, eu sugiro que você pegue esse conteúdo, faça um livreto, sabe? Mas desenhe, ou pega aí esses outros jovens que eu achei. Então, estou super envaidecido de ter participado dessa coisa tão bonita, né? Desse movimento Pindorama, como isso é semente, né? Ou seja, a gente, quando olha o nosso país nesse momento amargo que estamos passando, o mundo está passando um momento muito tenebroso, mas nós caprichamos, né? Nós somos especiais, nós estamos num momento dramático, né? Vocês vão contar para os filhos e para os netos de vocês isso, né? Que vocês viveram esse momento, né? E que tinha gente que apoiava todo esse desastre, né? Então, eu sugiro, não sei, pegar esse conteúdo, desenhar com as mãos, fazer isso, né? E fazer, porque são informações muito preciosas que você traz, tá bom? Isso é a minha sugestão. Que bacana, viu? Está de parabéns, além de redigir bem, que também não é fácil. E os outros jovens falando, que coisa bonita, que escolha de tema, viu? Que coisa bonita isso de vocês. Vocês estão de parabéns. Você, especialmente, claro, que eu conheci o trabalho, tá bom? Muito obrigada pelas palavras e pela sugestão e pelo apoio também. E você falou tudo, assim, sabe? Vou ser bem sincera, assim, nesse meu processo de fazer o TCC, eu estava um pouco insegura com tudo isso, de como falar, mas o meu tutor, ele me ajudou bastante. Na verdade, meu tutor não, meu orientador, ele me ajudou bastante nessas questões. Então, eu agradeço muito a ele e muito a você
poder ter aceitado participar dessa conversa e ter agregado tanto no meu assunto. E pelo projeto Pindorama ter me chamado também. Bacana. Zulaine, acho que a gente concluiu. Então, obrigada a Clara, ao Angelmar. Aprendi muito aqui com vocês hoje. Todo esse processo, né? Agora, com o 5º tema, nós encerramos essa etapa, né? De estar apresentando com o jovem. E foi, assim, um percurso... A minha câmera. E foi, assim, um percurso incrível que eu tive com vocês, né? Vivemos momentos incríveis juntos, de diálogos, de conversa. Foram momentos assim que a gente vai ter outros, é claro, mas foram encontros, realmente foram encontros, né? E tudo que a gente colocou aqui agora é esse encontro. Então, essa alma brasileira, essa brasilidade, é esse encontro realmente que nós precisamos fazer sempre e sempre. Vocês jovens agora realmente são, né? É o protagonismo, é vocês agora. E vocês trouxeram brilhantemente. Então, eu queria dizer que nós temos uma pedra de um toque, que é o nosso coração. Podemos tocar e deixar ser tocado. Hoje, todos vocês tocaram os nossos corações. Eu estou, assim, muito feliz de ter vocês no nosso processo aqui, de ter acompanhado vocês nesse processo e vocês também ter me acompanhado, porque nós construímos juntos, né? Então, todo esse processo foi construído junto. Os nossos amigos aqui da mesa também, com os diálogos. Então, ninguém faz nada sozinho. Temos que realmente estarmos juntos. Então, agora, a gente vai passar para uma outra parte. Parte, Marli, é a parte do nome, Marli. Aí, agora, eu chamo você aqui. Você que vai falar um pouco essa parte do nome, hein? Estamos esperando o nome. O que aconteceu? Pois é, nós convidamos todos vocês para juntos celebrarmos esse novo ritual de passagem, para juntos trazermos uma nova aba para o nosso site Pindorama. E para essa aba nós pensamos um nome. No começo, nós pensamos nós mesmas, sabe, o nome, né? Ah, pode ser tal nome? Ah, pode ser tal nome. E a gente foi passando por isso, passando, né? Mas como as palavras alma sempre são mais fortes do que nós, nosso ego aqui na Terra, elas oram, mas elas se manifestam. E um dia, conversando, Zulaine e eu, pensamos, e se eles dessem o nome? Afinal, são eles que fizeram os TCCs, né? Se eles pensassem no próprio nome. Toma que o filho é teu. E passamos para vocês essa tarefa, né? De trazer esse nome. Então, nomear é o segredo de acordar o coração. Para você ouvir a palavra sagrada, para você ouvir a linguagem da palavra formosa, você precisa acordar seu coração. E você só acorda seu coração quando você tem ciência da sua palavra alma, quando você nomeia. E nomear é o momento que estamos agora. Nós vamos ouvir o nome dessa nova palavra alma que virá compor o movimento Pindorama no seu objetivo de estudo da alma brasileira. Tchan, 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 tchan. Com você é o Luca, né? É o Luca que vai trazer o nome. Exatamente. Eu vou ler aqui para vocês o texto escrito pela Yasmin e pelo Arthur, sobre o motivo da escolha do nosso nome, do nosso grupo, que no caso é Abapuru. Então, eu vou começar aqui lendo para vocês. Abapuru? Beleza? Isso.
Então tá. Abapuru. Aba significa homem, poru significa que come. Abapuru, o homem que come. O homem que come o homem em um sentido cultural. Palavra do Tupi-Guarani que intitulou o quadro de Tarsila do Amaral, presente de aniversário para o seu marido, Oswald de Andrade. A pintura retrata a imagem de uma figura humana, sentada, plantada no chão em meio a uma ambientalização que sintetiza a tropicalidade dessas terras por meio de um grande cacto, um sol quente e um céu azul. Seu corpo é nu, seus membros gigantes e sua pequena cabeça cabisbaixa. Pés e mãos, apoiados no chão, se destacam diante da proporção deste corpo. Eis a imagem modernista do Abapuru. Esta figura torna-se símbolo de um conceito que nascia junto com o quadro, o antropofagismo cultural. A ideia é inspirada no ritual da antropofagia, que era realizado pelos Tupinambá, conjunto de povos indígenas. Um ritual em que se alimentavam de carne cozida de seus parentes e, por vingança, dos guerreiros inimigos de seu povo. Não era um ato por apetite, mas sim por uma necessidade espiritual em que se alimentavam da carne, em que quem se alimentava da carne ganhava força vital, assimilava o outro e se vingava de um parente já morto e comido pelo seu inimigo. O sacrifício antropofágico era uma forma de preservação do outro, um ritual com diversas etapas e processos formais que precediam um banquete. Em 1928, Tarsila dá o quadro a Oswald. Depois de bem observada, perguntam se a pintura não poderia ser chamada de O Antropófago. Tarsila, então, vai até o dicionário tupi e descobre o significado de aba, que é homem, e poru, que é que come. Abaporu, então, torna-se o título da obra. Agora a carne não era mais um parente ou um inimigo, ela era uma cultura. Enquanto povo de múltiplas origens étnicas, nos alimentamos de diversas culturas, digerimos, misturamos e adaptamos tudo isso, de acordo com o contexto, lugar e época. Surgindo assim, Brasis de diferentes maneiras de viver, falar, cozinhar, pensar e cantar. Uma cultura que se constrói do processo de digestão e síntese de outras. Mas é importante observar que esse processo não é nada harmonioso, sendo caracterizado por conflitos sociais que se fazem presentes até hoje. Acreditamos que nossos trabalhos de conclusão de curso podem se relacionar de diferentes maneiras com o Abapuru. A escolha de nossos temas foi provocada por um impulso de digerir perspectivas não hegemônicas, que nos ajudam a entender um pouco do que é esse grande impasse chamado Brasil. Trabalhos que procuram, com respeito, cuidado e responsabilidade, dar voz a outras narrativas, outras pessoas que, em diferentes níveis, foram invisibilizadas pela história oficial. Também podemos pensar que, no processo de elaboração de nossos TCCs, as pesquisas levaram a deglutir informações que deixaram questionamentos e provocações. Refletindo, meses depois de terminados os trabalhos, fica a interrogação de como eles afetaram nossas vidas, de como podem contribuir para um ideal de mudança da realidade, de transformação. Compartilhar nossos trabalhos aqui no Pindorama talvez já seja um ato que leve o conhecimento como ferramenta de transformação e que, assim como Tarsila e Oswald, olharam para Abapuru em busca de ressaltar essa identidade plural. Possamos contribuir divulgando o que digerimos em nossos estudos. Enfim, agradecemos o Movimento Pindorama pelo convite e a oportunidade de fazer parte dessa jornada. Em nome deste grupo, Arthur e Yasmin. Muito obrigado. Nossa, É isso, pessoal. nossa, nós vamos ter uma página artística no nosso site Pindorama. Será que não é plágio? Será que a gente vai ter que pagar royalty para Buenos Aires, para a Argentina? Porque o nosso quadro está lá, né? A gente não está mais com ele aqui. Nossa, que nome! Que força! Nossa, eu nem sei o que dizer. Fala você, Zulene, porque eu estou sem palavras. Então, A Ute quer falar alguma coisa, Ute? Será que a Ute está aí? Não sei. Vai, Zulene, fala você, depois a gente vê.
A gente pode pôr a música? Só um minutinho. A Ute não está aí? Não estou vendo a Ute. Eu estou aqui. Ai, Eu perguntei para você se achou Não esse havia nome. demais para você. Desculpa. Zulene? oi, Sim, a gente vai ouvir a música, é isso? a Uti não vai falar? Dona... Não, eu estou impactada. Mas Não é, Então, Ute? eu lembrei assim, eu também. que o Luca falou bem no começo, tem lugar para tudo. No Brasil tem lugar para tudo e todos e todas, né? Realmente. E a gente não esquecer isso, porque, no fundo, isso tem a ver com o lado espiritual do Brasil. E a gente tem que ter consciência disso. Consciência disso. Porque tem todo esse lado econômico que impede, a gente sabe de todas essas feridas, né? Mas por baixo, ou sei lá, ou dentro, não sei. Eu acho que além dessas feridas, tem justamente esse grande valor, ou essa grande pérola realmente no Brasil. E a gente tem que desenterrar essa pérola, porque ela está aí. Sim, é verdade, né, dona Uti? Eu também estou, assim, bem impactada, bem feliz com o nome que esses jovens trouxeram para nós. E realmente, daí a gente fica pensando, né, que a gente precisa realmente reativar a memória daquilo que nós realmente somos, né? Estamos no Brasil, vamos olhar para esse Brasil. Obrigada pelo nome, por esses jovens. Então, nós vamos passar a música agora, que eles mesmos, vamos lá. Lindo, né?
amor, é muito talento, é muita harmonia. Bom, Dona Otê, Marli, gostaria de estar falando, assim já vou passar para a próxima fase. Olha, eu escrevi aqui que caiu um cisco no meu zoinho aqui, porque está tudo muito bonito, e acho que a música foi muito bem escolhida, né? Porque continuamos a viver, né? Viver é o que nos resta, né? Porque é o bem mais precioso, como disse o Krenak, o Ailton Krenak, recentemente, né? É o que nos resta, viver nesse planeta, nessa galáxia, né? Estamos aqui para viver, e isso é o bem melhor. Muito obrigada pela música, foi muito bem escolhida. Vamos resistir vivendo e sobrevivendo. Resistir com amor. Resistir com amor. Essa é a nossa palavra alma, né? Descobrir o que existir, a que será que se destina, né? A que será que se destina? Quando tu me deste a pérola pequenina, né? Então a gente tem muitas músicas brasileiras que falam da gratidão de existir com amor. Então, já partindo, né, para os agradecimentos finais, essa nova sessão, Abapuru, que já nasce com 5 TCCs. Esses são os primeiros do Pindorama, mas para o futuro vamos incluir TCCs de outras escolas e abordagens pedagógicas. Estamos abertos para receber os temas que dialoguem com a alma brasileira, com a brasilidade, aspectos relacionados à saúde, arquitetura, solo, as palmeiras brasileiras, as plantas medicinais brasileiras, características regionais brasileiras, a nossa astronomia brasileira, a constelação do Cruzeiro do Sul, aspectos geográficos, a química, a física, a cultura, a culinária. Estamos de braços abertos para te conhecer, Brasil. Peço que ajudem-nos nessa divulgação. Quero agradecer a presença de todas e todas e dizer que esta celebração só foi possível por causa da união entre amigos. Essa força de motivação que passou para a ação e encontrou uma terra fértil de corações que acreditaram e se reconectaram com o mundo interno e externo, com uma intenção de gerar valor para o todo. Amanhã é Dia das Mães e deixo o nosso carinho para todas as mães. Deixo o nosso carinho para a Mãe Terra, que sempre nos acolhe e nos nutre e merece ser cuidada e reconhecida. Vamos lançar as sementes de forma consciente, definir em amor as nossas intenções. Nossos contatos, né, para quem não conhece, ir até um movimento, para mandar TCCs também, tá aí nossos contatos na tela. Muito, muito melhor. Valeu nossas horas de trabalho aqui. Muito obrigada. Só tenho a agradecer. Água e Gé. Água e Gé. Eu também só tenho a agradecer a todos que estiveram aqui conosco, esse caminhar de todos os amigos que nos acompanharam, esse jovem, as famílias que também estão aqui presentes. Então, vou passar para o nosso verso final, que é a profecia Guarani, do clã Jecacava, narrado por Pablo Verá. Depois de fundir-se o espaço e amanhecer um novo tempo, eu hei de fazer que circule a palavra alma novamente, pelos ossos de que se impõe em pé, e que voltem a encarnar-se as almas, disse nosso Pai primeiro. Quando isso acontecer, Tupã
renascerá no coração do estrangeiro, e os primeiros, adornados novamente, se erguerão na morada terrena por toda a sua extensão. Obrigada, gente, gratidão.